Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Estamos de volta com mais um Disse Jesus e hoje, o episódio de hoje tem o tema Não Tenham Medo. Nós vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 26 a 31, que diz assim: Não tenham medo deles, não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada escondido que não venha a saber-se. O que eu vos digo em segredo, digam-no à luz do dia. E aquilo que vos é dito ao ouvido, apregoi-no em cima nos telhados. Também não devem ter medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes a Deus, que pode fazer perder tanto o corpo como a alma no inferno. Não se vendem 2 pássaros por uma moeda? No entanto, nenhum só deles cai ao chão sem o vosso Pai querer. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pássaros. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, meus queridos irmãos. Só para nós entendermos aqui esta passagem, esta palavra do Senhor Jesus, quero falar um pouquinho aqui do contexto, Os textos anteriores, os versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus está a preparar os seus discípulos para a obra evangelística, para a obra missionária. Ele vai enviar os seus discípulos para pregar nas aldeias, nas cidades de Jerusalém, de Israel, e vai dar instruções para eles, vai dar várias instruções para eles. Nós falamos sobre isso nos vídeos anteriores do Disse Jesus, Nós comentamos sobre isso. Jesus vai fazer várias instruções, Ele vai dar várias instruções e ele vai fazer também aqui uma advertência aos seus discípulos quanto aos perigos, que viriam sobre aqueles que amam a Cristo e pregam a mensagem de Cristo, que pregam a palavra do Senhor Jesus. Os perigos que viriam, os perseguidores que se levantariam contra os discípulos, contra a obra do Senhor Jesus. Não é verdade? Eu só queria fazer aqui um parênteses aqui, lembrar aqui, Eu achei muito interessante que Jesus preparou todos os discípulos para enviá-los, para que eles trabalhassem na sua obra, na obra evangelizadora. Nenhum discípulo foi preparado para ficar parado. Nenhum discípulo foi preparado ou foi chamado para cruzar os braços. Então, queridos, você não foi preparado ou chamado para cruzar braços, para ficar parado. Você foi chamado para fazer a obra evangelizadora, para ir, para cumprir o grande mandamento, a grande comissão do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está, então, preparando os seus discípulos para as perseguições. Jesus mesmo disse para os discípulos: perseguiram a mim, que sou mestre, que sou o Senhor, quanto mais a vocês. Então, aqueles que perseguiram a Cristo também vão perseguir os seus discípulos. Aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mensagem da cruz, também vão rejeitar os seus discípulos. Eles estavam sujeitos, seriam sujeitos a prisões, a maltratos e a perseguições por causa do Evangelho de Cristo. Mas a mensagem de Jesus aqui para os discípulos é: não tenham medo. É uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, mas é importante dizer também que é uma ordem. Não tenham medo, é uma ordem imperativa. Glória a Deus, Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos. Amados irmãos, e esta palavra, esta ordem de Jesus, esta mensagem de conforto, ela é muito necessária, ela é sempre atual e sempre necessária. E nos dias de hoje também, nós vemos que o mundo está debaixo de uma grande opressão. A gente vê muitos relatos de coisas ruins que estão acontecendo sobre a terra. É pandemia, é alteração climática, crise financeira, guerras. São anúncios de coisas terríveis que estão acontecendo sobre a terra. Isso tem gerado insegurança, medo na vida de muitas pessoas. Por isso é muito importante lembrar as palavras do Senhor Jesus, que vai dizer: não tenham medo. Muito bem, vamos aqui então para o nosso texto, que texto que nós lemos, Aqui nós vamos ver que Jesus vai 3 vezes
3 vezes dar a mesma ordem, dar a mesma palavra, não tenham medo. A primeira delas é no versículo 26, que diz: não tenham medo, porque não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada escondido que não venha a saber-se. Bom, o que significa isso, queridos irmãos? Chegará o dia em que tanto os perseguidores quanto os perseguidos vão estar diante de Deus para prestar contas a Ele. Isso vai acontecer no dia do juízo, onde a obra ou as obras de cada um serão manifestas, tanto aqueles que perseguem quanto aqueles que são os perseguidos. Ambos receberão de Deus a recompensa por aquilo que fizeram, né? Então vejam bem, aquilo que parece ser a vitória dos perseguidores, na verdade, um dia, no dia do julgamento, no dia do juízo, será revelado que é a derrota dos perseguidores e não a vitória. Aquilo que parece ser a derrota dos perseguidos, a derrota dos discípulos, um dia há de ser revelado. Na verdade, é a vitória daqueles que sofreram por amor a Cristo. Será a vitória final, a grande vitória daqueles que suportaram os maus tratos, suportaram as perseguições por amor a Cristo, por amor à sua obra, por amor à mensagem de Cristo. Portanto, não tenham medo. Um dia tudo será revelado, será descoberto a vitória dos discípulos do Senhor, daqueles que perseveraram até o fim. Esta vitória será conhecida de todas as pessoas e de todas as nações. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E o segundo, não temam. Jesus vai pronunciá-lo no versículo 28, que diz assim: também não devem ter medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Os discípulos não devem ter medo da morte física, é o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque morte física para os discípulos, para aqueles que têm o Senhor Jesus, representa vida, a vida eterna. A morte não é o fim, a morte física não é o fim das pessoas, é o início de uma vida eterna. Para os perseguidores, para aqueles que rejeitam a Cristo e a sua mensagem, a morte física é o início também da vida eterna, sem Deus, do castigo eterno. Mas para os seguidores de Jesus é o início da vida eterna com Deus, da vida na glória, a vida que o Senhor foi preparar para nós, nas moradas, nas mansões celestiais que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Glória a Deus. Isso me faz lembrar a carta do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia, né? Para cada uma delas ele faz uma promessa aos vencedores. Mas é interessante que quando ele escreve para a igreja de Esmirna, que é conhecida, é chamada igreja sofredora, né? Ele vai dizer o seguinte: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. A segunda morte é prometida para aqueles que rejeitarem a mensagem do Senhor Jesus, aqueles que perseguiram a sua igreja e os seus discípulos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, que suportarem as perseguições, as rejeições por amor a Cristo, esses não sofrerão o dano da segunda morte. A segunda morte não é a morte física, é a morte eterna, é a condenação eterna, ok? Portanto, essa é a promessa do Senhor Jesus. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas temam a Deus, porque Ele sim, Ele é o único que pode fazer perecer no inferno, ou seja, a segunda morte. Temer a Deus não significa ter medo de relacionar-se com Ele, ter medo de falar ou medo de aproximar-se dEle. Não, temer a Deus significa ter medo de uma vida longe de Deus, ter medo de uma vida sem Deus, ter medo de pecar contra Deus, tá? Então, meus queridos irmãos, esse foi o segundo não tema. E o terceiro não tema está no versículo 31. Jesus vai dizer assim: não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pássaros. Aleluia, olha que coisa linda, que consolo, que conforto maravilhoso. Se você ler o versículo 30, você vai ver que Jesus vai afirmar o seguinte:
Deus cuida até dos pardais, que valem o mesmo que uma pequena moeda. O pardal, que vale cêntimos, né? Uma pequena moeda, uma moeda de cêntimo, de 1 cêntimo, né? É o valor de um pardal. Mas nós valemos muito mais do que os pardais. E se Deus cuida dos pardais, muito mais de nós. Aleluia, glória a Deus. Isso faz lembrar o Sermão da Montanha. Quando Jesus vai falar, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem amontoam grãos nos celeiros. No entanto, vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Glória a Deus. Você tem valor, querido, preciosíssimo. Você é precioso para Jesus. Ele te ama, tá? Um amor incondicional, incomparável, imutável, eterno. É o amor de Deus que amou o homem de tal maneira que deu seu Filho Jesus, deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, lá na cruz, para sofrer por nós. Então Ele nos ama e Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Você não tem razão para ter medo, porque você é amado por Deus, você é amada por Deus, Ele vai cuidar de você. Tá? É interessante que Jesus vai fazer também a referência no versículo 30, que Deus sabe até quantos fios de cabelo temos na cabeça. Por que isso? Olha que interessante. Fala de um cuidado pessoal, fala de um relacionamento pessoal, conhecer você tão bem, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Isso é que significa quando Ele disse, até os fios de cabelo estão contados. Ele sabe quantos fios de cabelo tem cada um. Significa que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece você melhor do que ninguém. E Ele cuida de você. E agora outra coisa também. Significa que cada fio de cabelo seu tem mais valor do que um pardal. E se Ele cuida dos pardais, então muito mais de você. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, antes de terminar, eu quero só comentar aqui o versículo 27. O que eu vos digo em segredo, digo-no à luz do dia. E aquilo que vos é dito ao ouvido, apregoi-no em cima nos telhados. Jesus preparou os discípulos durante 3 anos e meio, mais ou menos, né? Mas somente quando eles foram cheios do poder do Espírito Santo é que eles venceram finalmente o medo, né? E então tiveram ousadia, se encheram de ousadia para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Até o Pentecoste, até serem cheios do Espírito Santo, os discípulos estavam apavorados, estavam cheios de medo, né, daquilo que poderia acontecer a eles. Eles estavam preocupados com o que aconteceria. Eles fugiram quando Jesus foi preso. O medo predominava, o medo tomava conta do coração. Somente após o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, é que eles perderam finalmente o medo, foram cheios do Espírito Santo. Que coisa linda! O que vai acontecer quando os discípulos perdem o medo? E o que vai acontecer quando eles são cheios de coragem, do poder, da unção do Espírito Santo? O que vai acontecer? Primeira coisa, no Pentecoste, Pedro vai pregar. Quando todos diziam, eles estão bêbados. Na verdade, eles estavam rejeitando aquilo que estava a acontecer. Mas Pedro se levanta. Quando eles acusam os discípulos de bebedeira, né? De bebedice. Então, Pedro vai se levantar e Pedro vai pregar o Evangelho. Pedro vai anunciar a mensagem de Jesus. E aproximadamente 3.000 almas vão se converter naquele dia. São os discípulos que venceram o medo. São discípulos do Senhor Jesus que pregam sem medo, que anunciam a palavra sem medo. Glória a Deus. E nós vamos ver isso também na vida de Estevão, o primeiro mártir cristão. O que vai acontecer ali? O povo está com pedras nas mãos, os sacerdotes, né? E muitos estavam ali com pedras para matá-lo, para apedrejá-lo. Morte dolorosa, morte lenta. Mas Estevão está cheio de fé, cheio de coragem, ele não teve medo, ele anunciou, ele pregou para aquelas pessoas, mesmo sabendo que ele morreria. Isso acontece em todo o mundo. Nós vemos hoje a igreja perseguida em vários países, igreja subterrânea em vários países, ameaçados de morte, mas discípulos, missionários, evangelistas que vão às aldeias, que vão às vilas, que vão às casas e pregam o Evangelho do Senhor Jesus, mesmo sabendo que eles estão ameaçados de morte, mas eles são cheios de coragem e do Espírito Santo para pregar o Evangelho.
Glória a Deus. Meus queridos irmãos, para nós terminarmos, sabemos que o mundo de hoje rejeita a mensagem da cruz. O evangelho puro, genuíno, é rejeitado por muitos, mas nós não podemos ter medo de rejeição. Tá? Muitos têm medo de confessar a fé em Cristo lá no seu trabalho, porque tem medo de perder o trabalho. E está acontecendo, isso já está acontecendo. Muitas pessoas perdem seus trabalhos porque confessam sua fé, porque pregam o evangelho do Senhor Jesus. Muitas empresas hoje, muitas indústrias, empresas, proíbem os cristãos de falarem de Jesus, proíbem os cristãos de confessarem a sua fé, mas nós não devemos ter medo de nada. Temos que crer, o Senhor Jesus vai cuidar de cada um dos seus. Ele cuida de você. Não tenha medo de cumprir a ordem do Senhor Jesus, que é pregar o evangelho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, meus queridos irmãos, eu quero orar, tendo dito tudo isso, quero orar por você, orar para que Deus encha os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus de coragem para suportar todas as perseguições, as provações que haveriam de vir. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tenham coragem, a nossa vitória está em Cristo e Ele já venceu o mundo. Então, que Deus possa te encher de coragem, em nome de Jesus. Pai querido, quero te agradecer pela palavra do Senhor, que nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá fôlego novo. E eu oro, Senhor, pelos discípulos do Senhor em todo o mundo, aqueles que estão em países, ó Pai, de grande perseguição. Pai querido, e aqueles, ó Deus querido, que sofrem perseguição nos seus trabalhos. Ó Deus querido, até nas famílias. O Senhor Jesus Cristo disse que muitos seriam perseguidos e rejeitados dentro da própria família. Senhor, eu oro por eles para que o Senhor os encha de fé e de coragem, que eles não tenham medo de pregar, que não tenham medo de confessar a fé em Cristo, não tenham medo de ser fiéis a Cristo e de cumprir o grande mandamento do Senhor Jesus. Encha-os de coragem, Senhor, encha-os do poder do Espírito Santo para anunciar a palavra do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe grandemente, tá? Se essa palavra te edificou, partilhe com outra pessoa. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, Missão Lusitana de Portimão, se inscreva lá no canal, tá? E fique aí, participe, fique por dentro de todos os conteúdos que nós colocamos lá. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.